seguinte, hoje, comigo, nesse videocast do Eu S.A. Mulheres, eu trago uma amiga e uma mulher que eu tenho uma tremenda admiração. Eu trago para conversar com a gente, porque não é uma conversa sozinha, é uma conversa com você. Eu convido para estar conosco Rossana Barros. Olá, Aline, como vai? Tudo bom? Melhor contigo aqui no programa. E quem é essa mulher maravilhosa que está aqui com a gente, trazendo um tema que é de uma importância grande, seja em instituições pequenas, instituições com maior dimensão, ou mesmo na iniciativa privada, na iniciativa pública ou no terceiro setor. Trago Rossana Barros, que por formação inicial é engenheira agrônoma, técnica de segurança do trabalho, essa coisa bem hard, tá? Mas que se viu encantada, apaixonada pelo desenvolvimento de pessoas. E aqui um pouquinho antes, Rossana me passa que acaba de concluir mestrado, já tem, né? Então, o doutorado a caminho. Né? Doutorado a caminho, mas com mestrado, mas acaba de concluir especialização em psicologia organizacional e do trabalho. Mas a conversa é sobre desenvolvimento de pessoas, só que antes eu pergunto, quem é essa Rossana Barros que está aqui comigo hoje? Aline, a Rossana é a mãe de 2 filhos, homens, né? O Marcelo, de 30 anos, o Leonardo, de 22. É uma mulher que se sente livre, sem correntes, e eu acredito que isso hoje ela é muito importante, né? Então, assim, esse sentimento de liberdade que eu consigo expressar no meu dia a dia, hoje é muito importante para mim. Então, se você me perguntasse quem é a Rossana, eu diria, a Rossana é uma mulher livre. Que bom. Gente, essa mulher livre, a gente acaba tendo uma proximidade com a pessoa que eu esqueci de fazer um destaque. A Rossana, na verdade, assume a direção geral do IFCE Maracanaú. Isso tem uma importância. Primeira mulher como diretora geral, tá? E isso tem, quando nós falamos de instituições de ensino superior, um peso tremendo. Eu não sei se isso passa, ou como isso passou pela tua cabeça quando empossada, né? Essa coisa de se sentir, né? Não, no primeiro momento, não. Inicialmente, assim, para mim, era muito claro que eu gostaria de desenvolver enquanto trabalho, mas eu não tinha consciência do título. O que o título diretora-geral de uma autarquia pública federal, ele traz na vida de uma pessoa. E eu fui percebendo que, em alguns momentos, quando eu chegava em determinados lugares, não era a Rossana a pessoa que chegava, era a diretora do IFCE Campus Maracanaú que estava chegando. E aí a gente precisa também administrar isso. Sim. Porque às vezes a gente tem esse encantamento, algumas pessoas, né, possuem esse encantamento pelos títulos. E o título é algo que está na tua vida, mas não representa quem é a Rossana, né? Ou quem é qualquer um de nós. Sim. E aí a gente precisa realmente ter essa lucidez, que é um título temporário, porque eu estou diretora, mas eu não sou diretora. Então, assim, quando eu digo eu sou, no sentido de continuidade, né? É um ciclo que eu estou vivendo na minha vida, é um ciclo que me dá muito prazer, eu gosto do que faço hoje, mas eu sei que vai chegar um momento que isso vai acabar, e que bom que vai acabar, porque isso significa que o ciclo está fechando e eu vou estar reiniciando outros ciclos. Perfeito! Gente, é sabedoria. E aí, pegando essa palavra sabedoria, eu queria linkar algo que nas tuas falas é muito presente, né? O desafio de desenvolver pessoas, né?
E para iniciar, trazendo esse tema do desenvolvimento de pessoas aqui para a mesa, quando surge a paixão? Quando surge essa coisa de fazer o olho brilhar, de querer trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, Rosana? Na verdade, ela começou quando eu inicio como coordenadora de curso de graduação. E aí eu vou percebendo que para realizar determinadas atividades, né, eu tinha que ter um olhar não só para a demanda que eram os alunos, mas eu também precisava gerenciar os professores, né? Eu precisava dialogar com esses professores nesse processo de construção. E aí eu fui me interessando por isso, né? Eu fui tendo empatia pela problemática de cada um, sabendo que algumas questões elas não tinham como ser resolvidas do ponto de vista da individualidade, mas esse olhar atento para as questões dos meus colegas, dos meus pares, foi me despertando esse interesse, não só pelo desenvolvimento das pessoas, mas pela gestão. Eu fui tomando gosto, na verdade. E aí vem algo que é muito importante a gente aqui destacar. Gestão, a gente também toma gosto por ela. Sim. Sim. Né? A priori, a gente imagina que é algo distante, mas a gestão está necessariamente intrínseca ao alcance de resultados em qualquer tipo de organização. Ela é muito importante. E, assim, eu nem sempre fui assim, né? Eu nem sempre acreditei em que eu poderia estar ocupando determinados cargos ou determinadas posições. A minha origem familiar, né, ela vai me colocando enquanto mulher em alguns lugares e que, por estar nesses lugares, eu não poderia pensar em ser diretora ou ser, para além de ser diretora, qualquer outra coisa que eu, porventura, enquanto ser humano, quisesse alcançar. E aí, na medida que essas coisas foram acontecendo na minha vida, estando coordenadora de algo, coordenando um grupo de alunos ou coordenando um grupo de pessoas, eu fui percebendo que sim, eu poderia fazê-lo e poderia, inclusive, ir mais além. E daí o interesse pelo desenvolvimento das pessoas, porque, de fato, a gente pode chegar em qualquer lugar. Perfeito, amiga. Eu poderia imaginar que a educação também participar e contribuir para ela transformou também a tua vida. Eu fui transformada pela educação. Eu fui transformada pela educação. Os meus pais, eles são pessoas... eu não diria de origem, eu não diria de origem pobre. Eu acho que o estado do Ceará, por si só, historicamente, ele tem toda uma característica específica. Então, os meus pais são pessoas que vieram do interior, dentro de uma perspectiva e de um modo de vida que o próprio ambiente ele faz com que você acredite que ir nascendo naquela situação e naquela condição é aquela condição que você precisa estar e é aquela condição permanente, né? Permanente. Como se ela fosse uma condição permanente ali pra gente. Ao mesmo tempo, assim, a minha mãe, que foi professora de escola do município, ainda, né, na época de solteira, ela sempre viu o estudo como algo importante. Ela sempre valorizou muito isso, ela sempre teve um zelo e um cuidado com isso. E sempre nos incentivou nesse aspecto. E aí, a gente vai se permitindo, né? E veio a faculdade, depois da faculdade, assim, eu já nos primeiros anos de faculdade, eu já me via dentro da atividade acadêmica, fazendo coisas para além da graduação. Assim, eu nunca me percebi terminando a graduação e encerrando a minha vida estudantil. E aí, como você trouxe, né, foram vários tantos outros cursos, pós-graduações. Essa sede pelo conhecimento é algo que é minha. E aí, nessa coisa de estar gerindo pessoas ali por uma condição, né, eu digo, eu não vou fazer isso de forma aleatória ou apenas por empatia. Eu vou estudar isso, eu vou saber como é isso, o que é gerir pessoas, né?
E agora vamos. Quais os desafios da gente pensar na gestão de pessoas? E aqui fica uma pergunta mais aberta, que você pode fazer esse link com a instituição que você está hoje, ou falar para a gente de gerenciar pessoas e desenvolvê-las, né? Porque a gente, eu acredito que a gente tem que fazer esse link, é muito necessário, né? Porque não dá para gerenciar pessoas sem oportunizar o desenvolvimento dessas pessoas. Então, qual é a visão da Rossana? Quais são esses desafios que hoje a gente percebe? Então, eu trabalho numa instituição pública, né? E eu, particularmente, eu mesma tinha uma visão acerca das instituições públicas. Eu achava que determinados padrões de comportamento, eles eram diferentes de uma instituição privada, por exemplo, o padrão de comportamento das pessoas, as expectativas. E aí eu fui percebendo que, na verdade, não é isso. A verdade é que cada indivíduo, independente da instituição que ela venha desenvolver suas atividades, é como essa pessoa ela se relaciona com o trabalho. Gente, atenção, né? A gente corrigindo trabalho, muitas vezes eu digo que todo trabalho tem numa página ou num capítulo que a gente chama de pérola. E eu queria chamar a atenção de vocês nesse momento. Rossana, acabou de sair da boca uma pérola. Por favor, repete. Vai, teu pensamento novamente. Então, eu vou percebendo, né, que independente do contexto em que a pessoa está, né, se é uma instituição privada ou se é uma instituição pública, tudo acontece a partir da relação que essa pessoa ela tem com o trabalho. Então, a forma como ela se relaciona com o trabalho, ela pode identificar como sendo algo, um tripalho, aquela coisa, né, de que ela está lá encarcerada, ela é obrigada, ou não. Ela pode perceber que é pelo trabalho que ela transforma o mundo. Gente, eu vou sair daqui com colar de pérolas. Ai, vou sair e trocando, tá? A gente começou aí na concepção e os desafios. Então, os desafios eles estão exatamente aí. É entender como é que é para cada indivíduo essa relação. Essa percepção de trabalho. Essa percepção de trabalho. Como é. Assim, eu trabalho numa instituição em que eu tenho 150 pessoas. São 150 servidores. Claro que eu não tenho condições de acompanhar individualmente cada pessoa. E aí eu fui buscando algumas estratégias, né? Eu fui precisando me desenvolver inicialmente, entender a parte metodológica, mas também precisando me desenvolver enquanto pessoa, as minhas emoções, como é que eu estava emocionalmente, para poder entender o outro. Então, para mim, eu acho que um dos grandes desafios que estão relacionados ao desenvolvimento de pessoas, a gerenciar pessoas, está nisso, na perspectiva de como é o seu olhar, o olhar que você dá para aquilo. E uma outra coisa assim, que eu percebo é que o desenvolvimento de pessoas não diz respeito a você, diz respeito ao outro. Você tem que entender o outro, você tem que entender a expectativa do outro, não é o que você quer. A resposta não é decoreba. Não é o que você quer para o outro e não é o que você acredita que é melhor para o outro. Mas é olhar para o outro e entender as suas expectativas. E apresentar possibilidades. Você pode ir por aqui, mas você também pode ir por aqui. E talvez tenha um jogo muito verdadeiro com o outro. Sim. Porque também ao apresentar possibilidades, tá? Nem sempre vão ser as possibilidades que atendem à totalidade de expectativas dessa outra pessoa, desse outro ser humano. E daí, eu anotei aqui no cantinho, estou com um bloquinho de nota fazendo dever de casa aqui. Dever de casa não, é dever de sala de aula, né? Na hora. A gente fala dessa questão da liderança, né? Do desenvolvimento do líder. E
E o desenvolvimento de um líder, né, obrigatoriamente perpassa pelo autodesenvolvimento, pelo teu autodesenvolvimento, para poder encontrar e perceber também os teus limites, aquilo que de repente você faz bem. E eu Exatamente. diria, né, que na hora que a Rossana diz que tem investido, que tem buscado conhecimento, eu vou te falar, vou deixar vocês com muita curiosidade de acompanharem o trabalho da Rossana, de desejarem conhecer mais. Mas eu diria que ela se descobriu porque ela o é, antes de tudo, uma desenvolvedora de pessoas. Eu estou falando aqui com muito carinho, com muita admiração em relação a isso. E aí a gente pode se descobrir e investir mais naquilo que a gente percebe que a gente que a gente tem desejo de fazer melhor, né? Eu acho que isso aconteceu. E aí vem agora, né, para poder a gente conversar aqui mais um pouquinho. Desenvolver pessoas passou a ser um projeto de vida? Ele é hoje o meu propósito. Eu não estou diretora, não tão somente pelo cargo, mas na possibilidade de aumentar o meu lastro, porque enquanto coordenadora eu tinha um grupo menor. Em sendo diretora, isso ampliava. Não só dando visibilidade ao meu fazer, mas também, de fato, possibilitando isso para outras pessoas. Então, hoje, para qualquer sonho que eu venha fazer, qualquer planejamento que eu venha fazer, ele vem nesse sentido, certo? Quer seja como diretora dentro do Instituto Federal, ou isso em outros ambientes, em outros espaços, em que eu possa estar contribuindo. Para mim, é o meu significado. Eu encontrei a minha missão. Coisa maravilhosa! E aí vem agora, para a gente começar a pensar aqui no encerramento desse momento extremamente rico. Eu disse para vocês, né, desde o princípio. Rossana, me fala um pouco, para quem está escutando a gente, sobre duas perspectivas. Aí vou te deixar bem livre. Na perspectiva da pessoa que está à frente de um grupo, né, enquanto líder, enquanto gestor, né, ao desenvolvimento de pessoas, e me fala também, enquanto um colaborador, alguém dentro da própria carreira que vai buscar o seu autodesenvolvimento. Vê se tu consegue a gente discutir um pouco essas duas dimensões com a tua fala agora de encerramento. Então, eu acredito que é sempre importante para todos nós estabelecermos alguns pontos de chegada para reiniciarmos, né? Então, quer seja no papel de liderança, quando você assume um cargo de liderança, bom, te orienta, é bom você saber que ciclo você quer chegar, estabelecer as suas metas de curto, médio e longo prazo, isso facilita muito. Mas, assim, nem todas as pessoas, necessariamente, elas querem assumir papéis de liderança. Sim. Muito embora, eu, inclusive, digo muito isso lá dentro do Instituto. Melhor seria que todos pudessem passar por essa experiência, porque, de fato, é uma experiência. Mas, ok, evidentemente, vai ter gente que não, eu quero ir para outros caminhos, eu quero trabalhar só com pesquisa, eu quero trabalhar só com extensão, e ótimo, né? E nessa perspectiva, essas pessoas elas também podem estar buscando, né, o seu autodesenvolvimento. E aí, esse autodesenvolvimento ele não passa apenas por uma formação acadêmica, ele passa também pelas experiências. É importante que você possa se permitir a experimentar, para que você possa sentir, e ao sentir você possa se conhecer. Povo. Rico, né? Adoro a riqueza. Riqueza de conhecimento, riqueza de gente. Rossana, aqui eu tô babando. Tomara que vocês todos estejam aí. Acho que eu vou gravar um vídeo antes, uma parte antes de ir pro ar, dizendo: povo meu, pega aí os babadores que vocês tiverem, coloque embaixo do queixo, porque
Eu ainda sou amiga dela. Mas, assim, é muita gratidão, é muita gratidão. A gente, primeiro, nós nos conhecemos como profissionais e nesse caminho profissional nós nos tornamos amigas. E agora é contigo. Deixar uma mensagem final no videocast. Antes de deixar a mensagem final, eu de fato gostaria muito de agradecer ao convite, Aline. Assim, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito envaidecida. Ai, coisa boa. Muito obrigada mesmo. Assim, é um prazer, é uma honra estar aqui. E aí, a mensagem que eu gostaria de trazer, aí agora eu vou olhar para a câmera, né? De que você acredite em você. A mensagem que eu tenho para qualquer um de nós, para qualquer homem, mulher, na sua opção, nas suas questões, acredite. Nós fomos criados, nós seres humanos, fomos criados para chegarmos aonde nós quisermos. Não é à toa que tantas pessoas a gente já teve gente mandando gente para a Lua, já teve gente fazendo várias experiências. E isso vale para todos nós. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Aline. Eu quero dizer que eu fiquei até emocionada aqui escutando as palavras finais da Rossana, porque é algo que eu acredito muito no desenvolvimento de pessoas, de nós, sim, optarmos por termos um propósito, a gente investir nisso e de acreditar que somos capazes de realizar tudo aquilo que desejamos com o coração e que proporciona mudança de vida para outras pessoas. Então, muita gratidão. Espero que cada vez mais cada uma das pessoas, das mulheres que são convidadas a estar nesse espaço, possam servir de inspiração, de pessoas que apontam caminhos e toquem o coração de cada uma que assiste, que está com a gente aqui. Beijo no coração de vocês e preparem-se para o próximo episódio. Muito obrigada, Rossana.